Cara, eu vou falar essa dica como mãe que eu sou, né? O Isaac, na minha casa, por exemplo, ele tá brincando com o Davi. Todos os brinquedos do Davi ele quer. Você pode dar um carrinho para ele, um carrinho para o Davi, ele quer o do Davi. Então ele começa a chorar, eu quero. Então, o que é até importante, vale dizer, né, Vanessa, é que o Isaac ele já nasceu como competidor. Isso. Né? Ele já tem essa condição de que ele tem que assumir, ele tem que tomar o seu espaço, cuidar do seu espaço, na verdade. E a criança também menorzinha, né, ela sempre copia o irmão mais Sim. velho, as palavras, as atitudes, né? Então, quando ele quer uma coisa do irmão que eu penso que não deve dar, eu ofereço um outro brinquedo para ele. Entendeu? Essa, Carol? Porque, na verdade, eu dou outro recurso. Distrair, eu acho assim, né? Mas eu acho interessante mudar o foco da criança. Isso que eu quero. Isso é verdade. A gente tem que tirar o foco dela para aquilo que está fazendo ela ficar irritada, frustrada e dar a oportunidade dela fazer uma outra coisa, oferecer um outro brinquedo, tirar ela daquele lugar que está trazendo aquela frustração para ela, oferecendo outras coisas para fazer. Isso. E agora uma outra dica também, Vanessa, que é ignorar a pirraça. Aham. Como é que funciona isso num local aberto, Nossa, Vanessa? Você sai e fica olhando o menino de longe, ele lá chorando no chão? Olha, em local aberto eu já passei todas essas experiências. Eu catei meu filho, eu abracei, levei para um cantinho e fui falar com ele, fazer acalmar. Agora, qual foi que você falou mesmo aí? Ignorar a pirraça. Por exemplo, você está na sua casa, aí a criança começa a fazer pirraça. E aquilo ali, em vez de você começar a querer discutir, a chamar atenção e a corrigir, sai de perto. Não dá ibope, sabe? Não dá ibope pra situação, não superdimensiona. Eu até me lembro de um caso, até conhecido nosso, de um menino que ele, na pirraça, ele chorava até perder o fôlego. Aí a pediatra foi simples com a mamãe. Falou, olha, na hora que ele estiver fazendo a pirraça, perdendo o fôlego, sai andando. Porque quem tá andando não perde o fôlego. Ele vai andar atrás. Né? Agora, tem algum caso que não pode, por exemplo, quando ele começa a bater em si mesmo ou a bater numa outra pessoa, né? Isso eu já queria falar agora. Não vai ignorar a criança quando ela estiver batendo em si mesma. Tem criança que começa a puxar o próprio cabelo, vai ficando tão nervosa que ela se agride. Ou então estiver agredindo o pai e a mãe, que tem criança que chuta, que bate no coleguinha, no irmão. Ou coisas, né, que estão ao redor. Joga objeto nos outros. Aí nessa hora não pode ignorar, não. Tem que chegar lá e corrigir. Né? Chamar a criança olho no olho, falar que não pode, sabe? Mamãe não gosta disso, papai não gosta, tá errado. Pôr lá no cantinho e conversar com ela. E nessa hora tem que ter intervenção, não pode sair de perto e ignorar, não, porque já partiu para agressividade. Eu acho que às vezes o mais difícil, não sei se seria, né, vocês dois como pais, é quando é em público. Mas tudo é ensinado em casa, né? Carol, a primeira pirraça do Davi foi dentro do shopping. E um shopping muito frequentado até pelos irmãos da nossa igreja. E o Davi, ele rolou no chão. Eu dei uma olhadinha assim e falei, nossa, se tiver alguém que eu conheço. Público. Mas eu catei ele no colo e fui em direção ao banheiro com ele, entendeu? E nesse dia foi tão interessante que o segurança ele foi andando disfarçadamente atrás de mim. Porque eu acho que ele pensou assim, o que essa mãe vai fazer com esse menino? E eu fui abraçando ele estava esperneando até ele cansar. Olha a lei da palmada aí, gente. Aí ele cansou e parou, entendeu? Mas eu não vou passar vergonha diante dos outros, eu tenho minha forma de intervir. E outra coisa também, que nós somos muito preocupados com o que os outros vão pensar. Com a reputação. Sim. E nós não precisamos de pensar assim, não. Se eu faço o meu melhor pelo meu filho, se eu tenho consciência que aquilo que eu estou, a forma como eu estou agindo é de Deus para minha vida, eu tenho conhecimento de causa e efeito, o que os outros vão pensar não pode interferir. Igual o pastor Márcio fala, eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa. Né? São tantas pessoas pensando tantas coisas, se eu estiver fazendo de acordo com o que a Bíblia ensina para mim na correção do meu filho, eu estou agindo da forma correta. Entendi. Agora tem mais uma outra dica aí, produção, para Vanessa comentar. Não ignore a pirraça. Se a criança estiver agredindo fisicamente a outra pessoa ou a si mesma. Essa nós já passamos. Tem outras. Já fizemos. Passa para outra, por gentileza. Seja firme e corrija na hora. Mostre também sua autoridade, você é quem manda. Dentro dessa daí, Vanessa, na hora está em público. Não dá para você corrigir, nem às vezes ter esse lugar tão reservado para você chamá-la a atenção. Toda promessa tem que ser cumprida, não é isso, Vanessa? É verdade. Para manter a autoridade, não é? Serginho, mas eu penso que em qualquer lugar você pode corrigir, dependendo do que você pensa que é uma correção. Sim. Por exemplo, você está no shopping, o menino está gritando, ele já sabe que quando você abraça, ele aqui é uma correção. Você está segurando, não está deixando ele fazer o que ele quer. Isso é uma correção, né? Agora, essa questão de falar e cumprir, a Bíblia fala se a sua palavra se ensina ou não. E né? fala pra gente também a importância aí dos pais falarem a mesma língua dos filhos.
Como que funciona você falar a mesma língua sem perder a autoridade? Eu vejo assim, Carol, não só falar a mesma língua da criança, mas você falar, o pai e a mãe têm a mesma forma de correção, entendeu? A mesma linguagem. A família tem uma linguagem só. Isso, por exemplo, tem pai que o menino tá lá, vai visitar um parente, o menino mexe em tudo, mexe nos objetos da casa das pessoas, estragam, e a mãe fica assim, ô meu filho, para! E o pai já pensa assim, não é você ficar mandando parar, às vezes a criança não vai te ver, é você tirá-lo daquele lugar, sabe? Então o pai e a mãe, eles precisam de falar a mesma coisa, de ter a mesma linguagem, de acreditar na mesma forma de educação. Até porque ali a criança já percebe, já observa também se há concordância entre os pais em muitas outras coisas. Isso. Aí vem aquele, para não acontecer aquela velha história, pai, posso fazer isso? Não. Mãe, posso fazer isso? Que vai a mãe para buscar uma resposta diferente. Como eu trabalho assim, com muita criança em fase de escola, né? Tem mãe que fala assim, eu acho que meu filho precisa de um guia de estudo e tem que estudar todo dia pelo menos 2 horas. Aí vê o pai e fala, eu não estudava e consegui passar no vestibular, sabe esse tipo de linguagem diferenciada? Então, a melhor forma de você instruir o seu filho é você e seu marido falar a mesma língua. Se você não mora com sua esposa, você cria seu filho em sociedade, né? Falar a mesma linguagem da escola e assim vai. Senão não chega a lugar nenhum, fica confuso. Isso é importantíssimo. Agora temos mais uma outra dica aí que a Vanessa pode comentar pra gente. Não recompense a criança com o que ela quer. Ensine-a a aprender com as frustrações. Nós falamos já falamos também, Nós né, falamos Vanessa? também. Que não pode negociar a pirraça, né? Eu acho que tem uma aqui interessante, é você propor também atividades para a criança gastar energia. Porque às vezes precisa, né? Eu tinha um sobrinho que ele começava a bater a cabeça na parede, em casa. E aí ele levou ao médico, precisava de correr. Aí começou a levar para um quintal grande, aí dava rodas, rodava, cansava, ficava tranquilo. Às vezes a criança faz pirraça porque ela está estressada de ficar presa, toda hora fazer os mesmos tipos de brincadeira, ficar só na frente da televisão. Ela fica estressada, então tem que deixar correr, Por exemplo, tem pular. uma propaganda de um achocolatado que o menino ele vira sofá. Já vi. Só que aquilo ali não é problema da energia do menino. Você pode ver que todas as horas nesta propaganda, a mãe está saindo de casa, tchau filho, Isso. e deixa o filho lá. Então é dentro disso, né, Vanessa? O menino ele precisa colocar essa energia para fora, é uma estratégia também para desestressá-lo. É né? verdade, é verdade. É isso aí. Vanessinha, nosso bloco está chegando ao final. Mas eu Você tem convite para fazer? Tem um convite para fazer, não tem? Isso. Eu gostaria de convidar todos os nossos telespectadores, né, a participarem com a gente no dia 5 de julho do Projeto Esperança. Todo o primeiro sábado de cada mês, nós nos reunimos no Salão Ágape, na Igreja Batista de Lagoinha. O Projeto Esperança foi criado para atender famílias que possuem pessoas, né, com história de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós tivemos até o seminário, né? Isso. Que foi uma bênção, foi um sucesso o nosso destaque seminário. do boletim dessa Foi um semana. destaque do nosso boletim da igreja essa semana. Nós vamos ter outro encontro em dezembro, que depois eu trago mais informações. Mas você é nosso convidado, pode pai, mãe, quem tiver interesse sobre o assunto. E nós vamos falar sobre autoridade e autoritarismo, pais flexíveis e não pais violentos. Esse vai ser o assunto do nosso encontro no dia 5 de julho. Vanessinha, Serginho, muitíssimo muito obrigado. obrigada.